nessa nova agenda de sustentabilidade. Eu queria avisar vocês que a nossa apresentação, a nossa mesa, ela vai ser gravada, tá bom? Espero que todos estejam de acordo, porque a gente vai gravar essa mesa aqui, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de participar desse momento, ok? Então, mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas à nossa mesa, na Semana de Mobilização Científica da Universidade Católica de Salvador. O tema da mesa de hoje é: e se o ESG for social? Caminhos para o serviço social na nova agenda de sustentabilidade. Então, assim, é com enorme satisfação que damos início a essa mesa, dentro dessa Semana de Mobilização da Universidade Católica de Salvador, um evento que reafirma o nosso compromisso com a instituição, com a pesquisa, a extensão crítica e a transformação social. O tema que nos reúne hoje, né? E se o ESG for social? Caminhos para o serviço social na nova agenda da sustentabilidade. É uma provocação necessária e profundamente atual, né? O conceito de ESG, tão presente nas agendas governamentais, né, empresariais, institucionais, propõe integrar práticas ambientais, sociais, de governança. No entanto, quando olhamos, né, sobre a ótica do serviço social, somos convocados, né, a problematizar qual é, de fato, o lugar do social nesse debate. Então, assim, pensar o ESG a partir do serviço social, recolocar o foco nas pessoas, nos territórios e nas desigualdades estruturais. Então, assim, diante desse cenário, surgem novos desafios para a formação do assistente social. Então, como coordenadora de um curso, né, como professora, como trabalhadora do serviço social, a gente entende que nós precisamos preparar um profissional que seja capaz de dialogar criticamente com essas novas formas, novas linguagens, né, de sustentabilidade, sem perder o nosso horizonte ético-político, obviamente, mas construir uma formação robusta, né, ancorada em fundamentos teóricos, metodológicos sólidos, que nos permitam caminhar e compreender esse tema, né, com mais propriedade. Então, assim, nós convidamos hoje, temos a honra, né, de contar hoje com a participação de duas convidadas maravilhosas, né, a professora Elisamara Meliano, que é assistente social, docente aqui, né, de vários cursos, pesquisadora, consultora, e uma pessoa que tem um caminho, né, uma expertise muito grande nessa área, que aí vai dividir com a gente um pouco do seu conhecimento. Também vamos contar com a participação de Viviane Vasconcelos, que também é assistente social, é mestre em políticas públicas de gestão social, né, especialista em gestão de projetos, sustentabilidade, e hoje ela atua na coordenação de programas institucionais voltados à inovação, responsabilidade social e práticas sustentáveis, né? Então, a gente vai começar a nossa mesa agora com Elisamara. Elisamara, é um prazer contar com você e com a Viviane hoje. Acho que essa mesa, pelo menos para mim, é um divisor de águas aqui na nossa instituição. No curso de serviço social, eu acho que nós vamos dar grande contribuição com essa discussão hoje para a nossa formação, por isso que eu fiz questão de divulgar em todos os espaços, com todas as colegas, porque eu acho que é um campo importante da atuação do serviço social, né, e que a gente tem muita condição de estar ocupando esse espaço com qualidade. Então, eu vou passar a palavra para a professora Elisamara, para que ela possa aí dar prosseguimento, e as pessoas que quiserem participar, a gente vai dar um tempo depois, para que possam fazer perguntas e, consequentemente, as convidadas poderem responder, tá bom? Boa noite, Elisângela, você me ouve? Então, boa noite, professora Elisângela, professora Viviane, boa noite a todos os presentes. Primeiro, quero agradecer a oportunidade, falar desse tema que me é tão caro, tão importante, e é tão importante para a formação também do profissional.
E parabenizar a professora Elisângela, porque é um momento aqui que a gente junta essa questão, o olhar acadêmico, o olhar conceitual e da prática também, trazendo aí a experiência também da Viviane, que acho que se complementa essa mesa quando a gente tem os três olhares, né? A formação, o conceito mais a prática. E então, parabéns, professora. Se você puder colocar aqui a apresentação, eu vou te agradecer. E eu quero começar dizendo com uma questão que eu tenho trazido aí nos meus trabalhos, nas minhas consultorias, que sustentabilidade, quando a gente está falando de responsabilidade social, de sustentabilidade, de ESG, a gente está diretamente falando de pessoas. Por isso que a formação, inclusive, é tão importante, porque são as pessoas que tomam decisões, são as pessoas que vão aplicar essas decisões na prática, que vão desenvolver as metodologias. Então, por isso é tão importante que a gente possa olhar para o sujeito. Pode passar, Elisângela. Então, esse momento, né, quando a gente fala de o S do social, e eu quero hoje deixar bem claro nesses 15 minutos que o S, ESG, hoje, né, central, é um pilar central dentro das políticas, programas e projetos, e que quando o social é o ponto de partida, quando o social realmente recebe o olhar, recebe os recursos, recebe ali o espaço para desenvolver suas potencialidades, é aí que tudo faz a diferença para as pessoas e para os territórios. E aqui eu trouxe para vocês duas fotos, uma de um projeto desenvolvido com recurso público do PAC, é um projeto de geração de renda dentro de uma grande obra aí na parte de culinária, e outro, estou entrevistando um senhor aí na área rural, de um outro projeto desenvolvido por uma empresa, iniciativa privada, questão de responsabilidade social, de cumprir aí padrões internacionais de desempenho para que possa conquistar financiamentos, conquistar maior espaço aí internacional dessa empresa. E isso acho que é importante a gente entender. Hoje o social ele é além, passa, né, além dessa parte que a gente tem de uma responsabilidade social que a gente vem falando há tantos anos, e aí pode passar, eu vou trazer esse histórico, ele é também uma condicionante em muitos projetos, ele é uma condicionante para grandes financiamentos de grandes obras, e aí seja para empresas, seja para governos, seja para o terceiro setor, porque a gente também tem esse olhar que o terceiro setor é aquela organização pequenininha, com 12 líderes ali, ralando, lutando, mas a gente tem a organização do terceiro setor no Brasil, inclusive, que está entre as maiores do mundo, as 100 maiores do mundo, que movimenta milhões por ano em projetos sociais, e muitas vezes a gente não está conseguindo olhar para isso. Então, ESG não é uma novidade, não é uma moda que lançou nos anos 2000 e a gente vai pegar ou não vai pegar. ESG é um desdobramento, e eu ouso dizer que é um desdobramento de tudo que vem dando errado, desde quando a gente fala do social, desde quando a gente fala de política, programas, projetos sociais e que não alcançam resultados. Então, de tanto a gente ver todo esse processo acontecendo, e aí desde a década de 40, a ONU já trazia essa questão. Vamos integrar a pauta dos direitos humanos no setor privado. Depois a gente tem a questão ambiental, que a gente vai lembrar que houve vários debates, o Brasil, inclusive, na década de 90, recebeu a Eco 92, e essa questão, né, da sustentabilidade, do meio ambiente, ficou super forte, foi criado o Instituto Ethos no Brasil, e a gente teve todo esse olhar para a questão ambiental. E ainda que a gente discutia o social, ainda que no ano 2000 a gente já falava num triplé do social, do ambiental e do econômico, naquele momento, né? E a ONU trazia a questão já do Pacto Global, de agendas, né, de políticas sustentáveis, de ações sustentáveis. Ainda assim, a gente ainda não conseguia trazer o social para a prática. Ele ainda ficava muito no campo do fazer parte ali da narrativa, porque a gente não conseguia entender como a gente vai medir o social.
Porque no final se trata disso. A gente tem uma resistência histórica também à questão dos indicadores, à questão de medir resultados. A gente alia muito o resultado com a questão de lucro, e não o resultado com a questão do alcance dos objetivos, das metas de uma política, de um programa, de um projeto, que o resultado está diretamente ligado à melhoria da qualidade de vida das pessoas. E muitas vezes, e por muitos anos, a gente ficou muito nesse lugar de isso não é mensurável, não dá para medir, não dá para ter rastreabilidade das ações sociais. Então, em 2010, a gente vai ter essa formalização desse conceito do ESG, que é o ambiental, social e governança. Vou falar um pouquinho mais desse conceito. E nessa formalização aí, a partir dessa formalização, a gente vai tendo várias normativas aí no âmbito, né, das legislações, no âmbito de normativas nacionais e internacionais. E no Brasil a gente tem a ABNT 2030 aqui, a parte 1 e parte 2. A gente tem também desse monte de sigla, né, gente? A ABNT 2030, ela traz realmente esse lugar do desenvolvimento com participação social, com a parte de fazer a leitura do que é impacto social, dos indicadores. Essa outra sigla que vocês estão vendo aí, CBPS, também está muito voltada à questão da medição de impactos, só que aí tem uma diferença porque hoje as grandes organizações, elas precisam mostrar inclusive os impactos a partir dos investimentos financeiros, então tem que estar atrelado. Então cada vez mais a gente vai precisar falar de governança, cada vez mais a gente vai precisar se articular aos outros setores dentro de uma organização privada ou do terceiro setor, ou mesmo no poder público, que para quem não sabe, a gente já tem um decreto sobre governança, a gente já tem os indicadores de governança, o índice de maturidade das prefeituras, dos governos do estado, já existe uma série de indicadores para medir isso, e embora a gente ainda não tenha conseguido colocar isso em prática, a gente não ouça falar, né, embora essa questão da governança no poder público ainda é bem complexa, porque há muita resistência quando a gente fala de transparência, mas a normalização já existe, a normatização já existe, as regras já estão lá, as exigências já estão lá, os caminhos para que a gente possa alcançar estão lá. Então, falta agora esse momento do sujeito, da gente conseguir entender o nosso papel quanto sujeito social para colocar em prática, para trazer para o nosso cotidiano, pode passar, professora, para trazer para o nosso cotidiano essas normatizações. Então, aqui só para a gente dar uma olhada no conceito, para quem ainda não conhecia, ou conhece pouco, ou só ouviu falar. Quando a gente fala de ESG, a gente está falando dos impactos da atividade de uma organização, que uma organização causa no meio ambiente. Então, a gente pode estar falando da água, da energia, da matéria-prima, da emissão de gases de efeito estufa, da poluição e gestão de resíduos, da questão da adaptação às mudanças climáticas. A gente tem visto, né, está vendo aí acontecendo essa questão das mudanças das secas, das questões que estão aí afetando vários municípios, várias cidades, né, no Brasil e no mundo. A gente tem a questão da preservação da biodiversidade e também da inovação para produtos e processos mais sustentáveis. Então, no Brasil, a gente tem algumas referências, que tem empresas e organizações que têm buscado trazer isso para a prática. No social, quando a gente está falando do pilar social, nós estamos falando da forma como a organização se relaciona com as pessoas, dentro e fora dos seus limites operacionais. Então, o respeito aos direitos humanos, e aqui a gente está falando desde a questão da CLT até a questão do desenvolvimento de treinamentos voltados para a questão do assédio, a questão da diversidade, a questão da equidade, a questão do acesso das oportunidades para as mulheres. Então, tudo isso está dentro desse pacote do respeito aos direitos humanos, nas condições de trabalho e saúde, e aí vem também a questão do diálogo com comunidades. Geralmente as empresas que estão em territórios que têm populações
vulneráveis ou territórios populares acabavam, né, muito no passado, desenvolvendo projetos como uma forma ali de uma troca, de um social ou de um voluntariado, mas com o olhar de quero ser seu bom vizinho, quero ser um bom vizinho, quero ter menos problema aqui com esse território. E quando a gente está falando agora de ESG, nós não estamos mais falando sobre isso. A gente está falando de investimento social privado, a gente está falando agora de projetos que tenham metas, que tenham objetivos de melhorar a qualidade da vida das pessoas. Não é mais uma questão de relação de vizinhança para que se mantenha tudo bem. Então, a gente está falando de uma responsabilidade social na cadeia de valor, por exemplo. E quando eu falo isso, estou dizendo, se tem uma organização, uma empresa, num território onde tem uma vocação e as pessoas ali podem vender algum insumo ou prestar algum serviço ou mesmo trabalhar naquela empresa, isso ela vai demonstrar responsabilidade social contratando e trazendo para dentro da organização quem está ali naquele entorno. Então, ela também vai cuidar dessa parte que a gente chama da cadeia de valor. E também a forma como a organização se compromete com o desenvolvimento humano e com a equidade social dentro dos territórios. Então, hoje a gente tem aí uma série de ações que vem acontecendo, várias organizações. Semana, acho que retrasada, eu estive visitando o Sírio-Libanês, que é um hospital em São Paulo, e eles vêm desenvolvendo, né, dentro da temática deles de saúde, um trabalho com idosos ali no território que eles estão, com investimento deles mesmo, de caixa próprio, com parcerias com o poder público, outros sem parceria, mas que vem acontecendo e que vem mostrando ali para aquele território que a presença daquela organização, daquele hospital ali, vem trazendo também impactos sociais positivos para aquele território, para aquela comunidade. Não é só a ambulância passando lá com a luz ligada e gritando toda hora, né, na noite, de madrugada, não. Tem troca, tem também benefícios para aquela população do entorno. E quando a gente olha para a governança, a gente precisa falar aí da estrutura prática, porque como é que isso vai acontecer? Se eu sou da comunidade, eu sou ali do território, a Viviane é da empresa, é da Embasa, a Elisângela é da universidade ou é do poder público, como que esse projeto vai funcionar? Como que ele vai ser colocado em prática? Nós precisamos ter pactos, nós precisamos ter acordos, precisamos ter responsabilidades, cada um precisa saber o que eu tenho que fazer, qual a minha parte, a minha responsabilidade, aonde que eu entrego, como que eu entrego, para que isso realmente possa acontecer e a gente possa ter a transparência e a prestação de contas. Então, aqui a gente está falando de governança, mas nós estamos falando de conselhos. Quando vocês pensam em conselhos municipais aí da saúde, da educação, de qualquer das políticas, a gente está falando de um mecanismo de governança. Quando a gente está falando dos comitês que a gente tem nas grandes obras, os comitês que a gente tem aí nas intervenções na cidade, eu sei que a maior parte das pessoas aqui são de Salvador, eu ouvi dizer que estão retomando lá a obra do subúrbio e também começando a questão da obra da ponte, tudo isso, se a gente for chegar lá perto, tem comitê, tem liderança, tem algum mecanismo de governança que está acontecendo, senão os profissionais da área social não vão conseguir conversar, dialogar, entrar muitas vezes dentro da comunidade, e tem cada espaço ali, né, vai ter sua forma de diálogo, vai ter ali o seu posicionamento. Então, a governança, ela vem para nós, né, do social, muito nesse olhar dos mecanismos mesmo de transparência, de diálogo, de pactuar decisões e de responsabilidade, e dentro de uma empresa, dentro do setor privado ou dentro de uma grande organização do terceiro setor, ela também está ligada a uma questão de gestão de risco e compliance, que aí são mecanismos anticorrupção, a gente está falando da questão ética, a gente está falando da privacidade dos dados das pessoas que são atendidas ou são servidas, e a gente está falando especialmente desse engajamento de quem é interessado na tomada de decisão. Então, vocês já devem ter ouvido falar, matriz de stakeholders, partes interessadas, que é quando a gente pensa um processo, a gente está aqui, eu sei que a Uxal tem projetos com comunidades, né, com territórios. Então, quando a Uxal pensa um projeto com um território, ela vai lá dialogar com as lideranças daquele território.
De repente, ela vai lá e dialoga também com os equipamentos públicos daquele território, ela monta ali, né, um mecanismo de governança que envolva os principais atores e agentes que vão fazer aquele projeto funcionar. Não adianta a Uxal pedir aí para os professores, por exemplo, de medicina, pegar um grupo de professores aí médicos com alunos que estão na residência e levar para uma comunidade, abrir lá o salão da igreja e falar: hoje nós vamos ficar aqui, vamos atender todo mundo e fazer um trabalho para entender como que está, sei lá, a diabetes desse território, sem ter sensibilizado, mobilizado, organizado, dialogado com todos os agentes que podem fazer ou não com que aquela ação aconteça e dê certo. Pode passar, professora. E aí, uma coisa que precisa ficar claro para a gente é que quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está falando de um guarda-chuva maior. Então, quando você pensar em sustentabilidade, pensa assim: é o guarda-chuva que conecta tudo, que quer cuidar do planeta, das pessoas, do território, do futuro. Sustentável, porque é sustentável no tempo, daqui 100 anos, o seu filho, o seu neto, as pessoas que hoje, né, a gente tá chegando ainda na Terra, vão ter esse planeta, vão ter ainda acesso a esses recursos. E quando a gente pensa, ou quando vocês ouvem falar em responsabilidade social, a gente está pensando aqui num conceito mais restrito, eu vou usar essa palavra, mais uma responsabilidade mesmo corporativa. Então aqui pode ter aquelas ações sociais que são realizadas pelas empresas e que já se faz há muito tempo, e eu tenho contato com algumas empresas que os diretores, não, a gente gosta de fazer uma parceria todo ano com uma organização que trabalha com criança, mas é uma coisa da responsabilidade corporativa, eles colocam lá no site, eles escolhem as organizações que eles vão financiar algum projeto, os projetos, e isso está dentro ali da responsabilidade social deles, ali de uma linha de financiamento, e ok, conta tá mais restrito ali, pode ser um voluntariado, pode ser alguma campanha. Quando a gente pensa em ESG, a gente está pensando numa estratégia um pouco mais ampla. A gente está falando aí de uma ação, de um projeto, de um programa, de uma política que tem que integrar o impacto social, ambiental e boas práticas de gestão e governança. Então, dando um exemplo, eu visitei uma empresa em Minas Gerais que eles do ramo da celulose e o que eles fazem? Nas florestas de eucaliptos, eles permitem que o pessoal que é apicultor, que tem caixas de abelha, criem as abelhas dentro dessas florestas. É bom para eles, porque as abelhas, elas são polinizadoras e melhora a questão do plantio deles. Não entendo nada disso, tá, gente? Eu só visitei e tô aqui contando o que eu vi. É bom para os apicultores, porque eles tiram o mel dali, eles não têm um custo que eles teriam se eles tivessem que ter uma terra para isso, um espaço para isso. E eles levam uma parte desse mel que eles tiram e entregam para a empresa, e a empresa fez um rótulo e leva nas feiras, leva na escola. Então a empresa está divulgando essa cooperativa. Então é um ganha-ganha que todo mundo está ganhando. Para a empresa não é um problema ter todas aquelas caixas de abelha na floresta, para os apicultores é uma solução, porque eles não têm aquelas terras para eles poderem, eles venderam as terras, ou eles foram para outro lugar, ou tiveram, né, algum deslocamento econômico e ficou com a parte produtiva ali, então sem esse custo para eles. E é uma solução também boa para a natureza e para a sociedade. Então, quando a gente pensa numa estratégia que integra, ela precisa estar olhando para um lugar onde todo mundo ganha. Eu estou falando aqui de uma questão ambiental, mas a gente pode procurar projetos aí também do social. A gente pode procurar, tem projetos na própria Bahia que incluíram cooperativas tem que é em Alagoinha, vocês podem pesquisar, que é da Farmácia Verde, que o grupo de mulheres desenvolveram essa parte aí do uso da natureza, de sabonetes, e elas mesmas conseguiram no final o financiamento para fazer a farmácia delas, né, que elas chamam de Farmácia Verde, e hoje estão aí empreendendo, crescendo, e é um grupo de mulheres que começou ali com acompanhamento de uma assistente social de uma empresa, formando essas mulheres, e essa formação, esse acompanhamento era no âmbito de uma estratégia de ESG,
e no final, ou não no final, porque acho que a parceria vai seguir por muito tempo, mas quando eu visitei o projeto, as mulheres pediram, elas falaram, nós nos formamos, nós aprendemos a fazer os nossos projetos. Então, nós pedimos que eles não precisam mais cuidar, nós fazemos a gestão. Eu me formei para poder fazer a administração financeira, a outra se formou para poder assinar como naturopata, a outra se formou, elas mesmo fizeram o processo de desenvolvimento, claro, no começo com apoio, mas hoje elas conseguem andar sozinhas. Então, a estratégia ela precisa estar voltada, e quando a gente fala de impacto social positivo, para que as pessoas possam caminhar sozinhas. Não dá para ser para sempre o assistente social tendo que fazer o projeto da organização, porque eles não conseguiram se capacitar, se habilitar, conquistar, de repente, recursos para poder ter profissionais que estejam ali dentro da organização. Então, sempre que a gente pensar nessa questão de impacto social positivo, a gente está falando realmente de emancipação daquilo que a gente fala tanto, né? Mas aqui real, com indicadores. O que indica que essa organização se emancipou? A partir do momento em que elas conseguiram pensar um projeto social, escrever o projeto social e passaram num edital do governo do estado da Bahia e conseguiram lá os 300 mil reais para construir o espaço físico delas, para mim eu entendo que elas estão emancipadas e que daqui para frente elas vão seguir crescendo, se desenvolvendo e obviamente quando precisar de ajuda, sabe onde procurar. Então, esse olhar de futuro, esse olhar do que é sustentável. Sustentável é as pessoas conseguirem andar com as próprias pernas. E quando a gente fala de ODS, a gente está falando das metas globais da ONU, que direcionam as políticas e investimentos. Então, ESG, gente, tem tudo a ver com ODS. Se a gente for pegar lá que essa discussão começa na ONU, lá na década de 40, quando eu comecei falando aqui, então tem tudo a ver com essas discussões que vêm acontecendo na ONU, Fórum Econômico Mundial, tem uma inter-relação, tem uma negociação, digamos aí, entre mercado, ONU, para que a gente possa começar a pensar nessa questão de sustentabilidade. E também a gente tem o ESGO, que é o ESG no setor público. A gente está falando de transparência e inovação. Como eu disse, né, a gente ainda não tem muitas experiências positivas no Brasil, mas se vocês querem ver alguma, podem entrar lá no site da Prefeitura de Criciúma, acho que foi a primeira prefeitura certificada como a Prefeitura Transparente no Brasil, e no site você consegue acessar contratos, você consegue acessar informações de transparência que a gente não encontra em site nenhum. Hoje os sites das prefeituras e mesmo dos governos estaduais e mesmo do governo federal, mesmo Transparência Brasil, você procura e não tem rastreabilidade, os documentos eles não estão disponíveis para a gente conseguir entender o que está acontecendo, onde estão sendo colocados, investidos recursos públicos. Experimentem pesquisar, né, o que está sendo, onde está indo, por exemplo, o recurso da educação. Vai lá e tenta achar, a gente não consegue mais. Então, cada vez menos a gente tem essas informações de transparência, que aí é uma resistência, eu costumo dizer que é uma resistência da nossa ala política a demonstrar os indicadores, a demonstrar os números, a demonstrar os impactos, para que a gente possa sentar e dialogar dentro dos conselhos, dentro dos comitês, né, dentro dos espaços que nós ocupamos, para que a gente possa, inclusive, né, ter voz de decisão como sociedade, como sujeito social, nesse processo de desenvolvimento social, humano, territorial, e eu acredito que realmente esse é um passo que a gente precisa começar a pensar, né, da auditoria cidadã mesmo, que para mim são os conselhos, né, e acompanhar os fundos. Pode passar, professora. E aí, quando a gente fala em ESG, então, eu estou falando de uma mudança de paradigma. E toda vez que a gente pensa no social como ponto de partida, a gente começa a olhar também para alguns conceitos que a gente já conhece há tanto tempo e que a gente fala, às vezes, replica e começa a pensar isso de uma outra forma, a repensar isso a partir de novas metodologias, de novas estratégias, né, de uma forma em que a gente consiga trazer essa narrativa para um processo prático. Então, a gente para de discutir uma estratégia corporativa isolada para salvaguardar um CNPJ, uma empresa, e vamos sentar numa mesa para discutir o que é responsabilidade socioambiental integrada.
Daqui a pouco a Viviane vai trazer um pouco para a gente aqui do olhar dela, mas o que é discutir, o que é pensar em crescer, em desenvolver uma empresa, uma grande empresa e ao mesmo tempo trazer impactos positivos para a sociedade, integrar as ações junto com a sociedade. A gente passa de olhar para relatório como métrica e obrigação e passa a olhar para o que a gente está fazendo, para a medição dos nossos indicadores como propósito e impacto com significado. Essa semana eu dava um treinamento aqui sobre relatório e eu perguntei para os assistentes sociais, falei, o que vocês querem que a pessoa que leia esse relatório entenda, compreenda, veja, porque se a gente faz relatório pensando assim, foram feitas 20 reuniões, fizemos interações com 100 pessoas e foram feitas 3 oficinas, não sei o quê, isso serve para quê? Leva quem para onde? O que a gente quer? Não é mostrar que esse projeto está gerando impacto social positivo, não é mostrar que esse projeto tem capacidade, tem potencialidade, tem possibilidade de ser ampliado, de crescer, de receber mais recursos. Então, se a gente quer que o projeto cresça, se amplie, tenha mais recursos, atenda mais pessoas, como que a gente fica fazendo um relatório que é um copy-cole de números, porque não são números, são pessoas, e não mostra realmente quais são as mudanças que a gente está conseguindo promover naquele campo, naquele grupo, naquele espaço. Então, essa é uma mudança que a gente começa a olhar e aí pode usar as ODS da ONU como diretriz, pode usar outros indicadores, tem o GRI também, mas a gente começa a olhar de uma outra forma, a gente começa a focar de um outro jeito. E a gente sai também dessa questão da filantropia pontual para um impacto social mensurável, que a princípio pode parecer até estranho dizer, nossa, mas é um dinheiro privado indo para um projeto, porque isso vai gerar pontos positivos, digamos assim, né? Vai gerar aí coisa boa para a empresa. Verdade, é muito verdade. Se vocês forem na B3, que é a Bolsa de Valores lá, o índice B3, ele inclui somente empresas que comprovem que tem impacto social positivo. Ou seja, essas empresas que geram projetos com maiores resultados, e eu estou falando de resultado, eu estou dizendo de melhoria da qualidade de vida das pessoas, elas vão ter o que a gente chama de financiamentos, por exemplo, a juros mais baixos, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, óbvio que elas têm interesses, mas a gente também tem, a população também tem, a população quer uma saúde melhor, quer uma educação melhor, quer uma qualidade de vida melhor, a gente quer que eles tenham uma qualidade de vida melhor. Se a gente está discutindo com uma organização que tem recurso para fazer isso acontecer, por que que a gente não vai aproveitar isso para dizer, ok, nós temos um projeto, vocês têm o recurso e nós queremos mostrar que a gente pode trazer resultados sim, e a gente pode medir indicador, a gente pode mostrar que vocês podem crescer, podem ter, podem acessar aí esses financiamentos, ou seja, o que for do interesse de vocês. Então a gente para de cumprir a exigência e começa a fazer pactos, e começa a sentar na mesa para negociar o que a gente quer mudar, o que a gente quer de mudança naquele projeto, naquele grupo, naquele território. Para de ficar frustrado, porque a maioria dos projetos que a gente viu até aqui, e eu sei disso, são assistencialistas, e a gente vira essa chave para falar, não, a gente precisa fazer desenvolvimento humano e social, a gente precisa que as pessoas se desenvolvam, a gente precisa que as pessoas andem sozinhas, que as pessoas tenham autogoverno. Então, esses projetos precisam trazer isso também. E muda também essa questão daquela comunicação institucional voltada para botar ali algum paninho ali para dizer, não, tá tudo bem, fique em paz. Não, eu quero ver os números. Não sei se vocês têm curiosidade, porque eu pego o relatório de responsabilidade social de várias empresas todo ano e vou ler onde que eles colocaram recurso, quanto que eles tiveram de lucro, o que eles fizeram no social, e eu vou além disso, eu vou lá na organização que eles colocam, que eles estão financiando, procuro no site, procuro no Instagram, vejo o que eles estão fazendo, vejo se eles receberam mesmo esses recursos, vejo o que está acontecendo, eu quero saber, eu sou cidadã, eu estou fazendo a minha auditoria pessoal ali naquele relatório, entende? E faço mesmo, porque acho que se todo cidadão fizesse isso,
a gente ia rapidamente, não ia acabar com esse processo de corrupção, mas ia dar uma limpa boa. Porque eu queria ver uma empresa colocar lá um negócio que fez e várias pessoas entrando lá e falando, não fez. Fui pesquisar, não existe. Essa organização nunca teve esse projeto. Isso aí não procede. Eu queria ver se a gente começasse a ser auditor cidadão, se isso ia continuar do jeito que está, né? Então, para isso acontecer, a sustentabilidade, ela deixa de ser aquele departamento com 3 pessoas respondendo ofício e tal, para poder dizer que está tudo certo, que é sustentável, fazendo ação. Gente, nada contra plantar muda, tá? Pelo amor de Deus, Viviane tá aqui, não fica brava comigo. Mas assim, aquela coisa de vamos plantar uma 100 mudinha por ano, e aqui no departamento o nosso cronograma é esse, 100 mudas na semana do meio ambiente, pintar alguma coisa ali botar uma gradinha no jardim de uma praça por ano. Então, deixa de ser esse lugar, desse departamento, com kit de ações, com combo de ações já copia e cole, e passa a ser pensado como cultura organizacional. E passa a ser pensado no seguinte aspecto, como é que a gente pode melhorar para nós aqui dentro, para todos nós que estamos trabalhando dentro desse espaço, e ao mesmo tempo gerar melhorias e impacto positivo no meio ambiente. Será que para a gente vai melhorar para todo mundo, por exemplo, se a gente tiver algumas compras sustentáveis, se a gente parar de usar um copo de plástico? Eu sei que é uma coisa pequena, mas são dessas coisas que a gente vai desenvolvendo e dando passos. A gente não vai mudar do dia para a noite. Ninguém muda do dia para a noite. E muitas vezes a gente está esperando alguma coisa acontecer e não vai. Pode passar, professora. E não vai, porque a mudança, ela parte do sujeito. Então, para essa mudança, o profissional de serviço social, nós, temos um papel fundamental. Porque somos nós que conseguimos pegar essas políticas, programas, projetos, diretrizes, normativas e traduzir isso numa metodologia, e traduzir isso em indicadores, e traduzir isso no começo, meio, como vai ser feito, como vai ser medido. Só que eu vejo em muitos lugares, e quem me conhece sabe que eu ando bastante por esse país, essa cadeira vazia. Essa cadeira do serviço social está sempre vazia. E ocupada por profissionais de outras áreas, porque não tinham assistente social para ocupar. Porque o assistente social não está conectado com o que está acontecendo, com essa agenda. E aí, desculpa, Elisângela, fazer a crítica, mas o mundo mudou e o ensino não mudou, o currículo não alcançou, né? Então, isso faz uma diferença. E eu vejo isso no dia a dia de muitos profissionais, que não conseguem se conectar com esses novos conceitos, com essa nova agenda, e não é nada mais, a Viviane está aqui, sabe que eu falo isso em todos os meus treinamentos, não é diferente do que a gente faz, é só lapidar o olhar, ter mais... expandir, na verdade, se conectar, ter mecanismos de governança é uma coisa que nos ajuda, inclusive, com o nosso trabalho. Então, é romper uma barreira que a gente tem e ser muito mais interdisciplinar, multidisciplinar, entende? Então, passa por isso, passa por a gente conseguir dialogar com outras disciplinas. E a gente tem um pouco de dificuldade com esse diálogo. Então, pode passar. Então, deixa essa reflexão aqui para a professora, essa provocação, né, que o serviço social, ele precisa olhar para essa agenda, ele precisa pensar como que nós vamos alcançar esse novo momento para que daqui 2, 3 anos a gente veja aí muitos projetos como esses. Hoje já tem, né, muitas cadeiras ali desocupadas e a gente pensa, mas onde que nós paramos que a gente não viu? O que aconteceu? O futuro chegou e eu não vi, né? Qual a placa do caminhão que passou aqui e me atropelou? Então, eu quero dizer para vocês que o futuro não vai ser ESG. Não tem como o futuro ser ESG se ESG não for o social. Porque o ambiental e a governança já estava aí. A governança desde a década de 40, no Brasil, quantas constituições, quantos pactos federativos, quantos pactos a gente tem, quantos mecanismos de governança a gente tem. O ambiental teve uma força desde a década de 80 que a gente viu uma avalanche só de ambiental. E não aconteceu,
Por quê? Porque se não for o social, que é quem trabalha com o ser humano, com o desenvolvimento social, com o desenvolvimento do sujeito social, não vai ser ESG, não tem como ser ESG. Porque é o sujeito que precisa ocupar esse lugar. É os sujeitos sendo desenvolvidos que a gente consegue ter uma sociedade desenvolvida. Não existe uma sociedade desenvolvida que vai desenvolver sujeito. E a gente precisa desconstruir isso que a gente aprendeu de partir do coletivo para o indivíduo e começar a construir esse lugar de como nas nossas ações, no nosso cotidiano, a gente vai desenvolver os sujeitos e os indivíduos para construir o social que a gente diz que a gente quer, para construir essa utopia que a gente diz que a gente quer. E com isso eu finalizo aqui dizendo que se o ESG for social e se a gente pegar com a mão esse social e trazer para nós, a gente vai ter não só organizações, e aí primeiro, segundo, terceiro setor mais sustentável, mas também uma sociedade muito mais justa, mais consciente e políticas mais justas. Gente, desculpa, eu vi aqui que eu passei do meu horário, professora, desculpa. Viviane, perdão, mas vamos aí. Obrigada. Meu Deus, Elisamara, você deu muita coisa para a gente pensar. E olha que Viviane nem começou ainda, hein? Eu estou muito feliz com essa mesa hoje. Muito grata pela participação de vocês duas. Hoje nós temos aqui 72 pessoas ligadinhas, né? Eu fiz questão de divulgar essa mesa entre estudantes, entre profissionais que já têm uma caminhada, mas principalmente para aqueles que estão saindo, né, que saíram há pouco tempo da graduação, né, da universidade. Como preparar um profissional, né, capaz de dialogar criticamente, né, com essas linguagens de sustentabilidade, sem perder o nosso horizonte ético-político? Como que a gente vai construir uma profissão, uma ação robusta, né, defendendo tudo aquilo que está contido nesse projeto, né, que não é um projeto de uma profissão, de uma sociedade, né? Eu acho que a gente precisa criar currículos que integrem, logicamente, esse debate socioambiental, mas uma perspectiva crítica, né, de desenvolvimento, com esse compromisso que a gente já defende há muito tempo, né, com relação à questão dos direitos humanos, direitos sociais, mas que consigam articular teoria e prática, né, e a gente possa olhar para além dos campos tradicionais de ocupação e de inserção profissional, outros campos, outras arenas de trabalho, né, como empresas, organizações internacionais. A gente está sempre vendo no LinkedIn, né, várias instituições pedindo consultores, e quando você vê lá a característica desse profissional, você vê que ali cabe um assistente social, né? São ações assim que a gente pode fazer e pode caminhar de uma maneira muito tranquila, né? Muito competente. Vou passar aí a palavra para a Elisamara para ver se ela consegue, né, sintetizar um pouco o que as duas colegas, né, falaram. E depois eu tenho uma pergunta aí para Jorlene, também está inscrita, né? E eu tenho uma pergunta aí para jogar um pouco de pimenta aí nessa roda. A pergunta é depois, não é agora? Então, eu vou fazer uma pergunta, porque acho que casa um pouco com o que as meninas falaram, né? Na opinião de vocês duas, né, o que é que falta mesmo? Vocês têm experiência na gestão, né, de equipes multiprofissionais, em que muitas vezes o assistente social está inserido lá. O que nos falta, né, enquanto ferramenta, formação, né? Quais são os desafios que a gente enfrenta para caminhar com competência nessa área, né? A gente já falou basicamente que a gente tem, né? Vocês duas já falaram aí o porquê que esse espaço é nosso, por que a gente consegue caminhar. E agora eu queria que vocês me dissessem aí quais são os desafios, né, enquanto categoria profissional, que a gente precisa enfrentar, né, para chegar nesse lugar com propriedade. Pronto, então até amanhã a gente termina aqui o encontro. Vamos começar a lista. Bom, gente, obrigada.
obrigada, eu realmente vou precisar sair, é porque, gente, eu tô no sertão e aqui as coisas vão acontecendo. E aconteceu uma coisa agora há pouco e me mandaram aqui, você precisa rever esse documento ainda hoje precisa ser reenviado. Eu falei, meu Deus, me dá mais um minuto. Mas vamos lá. Falando um pouquinho para a Morgana, que perguntou sobre captação de recursos. Morgana, as grandes empresas têm entrado... É muito recente esse movimento de sair daquela responsabilidade social corporativa, que eu apoio o projeto do coleguinha, do primo, do diretor, do não sei o quê, e vou para um lugar de qual a vocação da minha organização, que projetos têm a ver com a minha organização, porque veja, se eu tenho uma empresa, e dando um exemplo aqui, que trabalha com produtos para idosos, não faz sentido eu financiar projetos de futebol para criança, porque eu preciso financiar a melhor qualidade de vida para idosos, porque isso vai ter muito a ver com a minha vocação, com os meus valores, com o que eu estou dizendo de legado que eu quero deixar com os meus produtos. Então, esse movimento das organizações para buscar as suas vocações e adequar os investimentos sociais privados aos seus valores é muito recente, mas ele está acontecendo. Existem várias formas aí de você se conectar com essas empresas. Eu vou dar um exemplo do subúrbio, de uma organização que a gente fez uma assessoria e eu pedi para o pessoal da equipe fazer um levantamento de todas as empresas no entorno da associação de moradores e entrar em contato por uma e descobrir como eles faziam para financiar projetos sociais. E aí a gente descobriu a maioria das empresas tem orçamento nessa época do ano, outubro, novembro. E quando você cadastra, coloca o portfólio, coloca lá o resumo do projeto, você entra para a discussão deles. Então, existe essa forma, foi bem simples, eles visitaram acho que uma vez a organização, a gente conseguiu enquadrar com uma das empresas. Então, tem essa captação que é possível com as organizações do entorno e levando esse olhar, porque se eu não falo para o gestor, ele não tem como saber. E eu costumo falar que a gente tem formas de falar para cada gestor de uma forma diferente. Eu não posso chegar no secretário do meio ambiente e falar assim, quer dizer, eu posso, mas não vai surgir efeito. Eu posso chegar e dizer assim, porque esse projeto vai beneficiar 100 catadores na cidade. Ele não vai me ouvir. Ele não vai me ouvir. Se eu chegar para ele e falar assim, esse projeto ambiental foi premiado em outros municípios e você vai ter capital político, ele vai falar, filha, como é que eu faço? Me conta o caminho. É assim. Então, assim, e da mesma forma... para eu falar com a empresa, com a liderança de um setor de sustentabilidade, o que é interessante para aquela empresa? Eu posso chegar lá e dizer, olha, sua relação de vizinhança é terrível aqui no território. Você está tendo até prejuízo, eu vejo toda hora seu muro sendo pichado, porque você não tem boa relação. E a gente tem uma demanda aqui de um projeto ambiental, de educação ambiental, tá? Vamos conversar, eu estou te trazendo uma solução. Você vai ter economicidade e ainda vai colocar no seu site que você está fazendo um trabalho de gestão de resíduos sólidos, de gestão ambiental. Então, a gente precisa aprender a entender qual é a necessidade e chegar e já oferecer a nossa solução, que é uma coisa que o assistente social não aprende, porque não é um empreendedorismo, é um intraempreender. É chegar para a Viviane e conversar e falar o que a Embasa aí está precisando nas comunidades. Como é que eu posso? Agora estou botando as coisas de fogueira. Então, como é que a gente conversa, né? Como é que a gente faz essa troca, esse café aí, para entender o que a Embasa precisa nas comunidades e se eu posso realmente contribuir com isso. Então, vem desse caminho. Lógico, você pode olhar editais, pode entrar lá nas plataformas, olhar todas, mas também vem desse caminho de você ter um planejamento estratégico, ter desenhar mesmo, né, um plano. Então, acho que eu respondi. A Reidalva perguntou sobre pertencimento. Na sua resposta, na verdade, a resposta que eu trago aqui para a provocação, para a pimenta da professora Elisângela, que a gente não... que, assim, na minha humilde opinião, a gente ainda está patinando na questão do conhecimento, da academia. Há 80 anos que a gente tem serviço social, há não sei quantos séculos a gente tem outros cursos, e o ensino continua sendo o mesmo. E a gente decora o conceito, e muitas vezes, a pergunta da Raidalva mostra isso. A gente faz um projeto, entrega um benefício, uma coisa que teoricamente vai ser bom para a população, mas ele sente que aquilo não é dele. Então, a gente aprende muito o conceito, mas a gente não tem laboratório, a gente não aprende a prática e não olha para quem é
vou dizer assim, né, o final dessa linha, que é o sujeito social. A gente não olha a identidade do sujeito. E a gente tem 500 zilhões de projetos no Brasil que foram feitos e não foi para frente, o dinheiro se perdeu, exatamente porque eu não consigo ler cenário, eu não consigo ver quem que é esse sujeito, o que ele busca, quais são as expectativas dele. É muito fácil eu chegar numa comunidade tradicional e falar, essas mulheres estão morrendo de carregar esses lenha aqui, vamos meter um fogão de gás aqui para elas cozinhar e acabar com o modo de vida de uma comunidade, porque eu acho mais fácil fazer café no fogão. E o técnico, ele tem essa concepção, eu estou falando técnico todos, de todas as disciplinas. A gente tem essa concepção que eu estudei, eu aprendi a parte técnica, eu sei o que é bom, eu sei o que é melhor. Então, você está sofrendo, mas olha, a sua vida podia melhorar, só que a melhora que a gente oferece é tirar o fogão de lenha, o tacho coletivo que elas faziam o doce e vendiam juntas e colocar um fogão de gás, que cada uma vai cozinhar na sua casa e acaba com as relações, e rompe redes, rompe processo. E aí a gente quer que elas pertençam a essa coisa nova, cara, bonita, que a gente escreveu, desenvolveu metodologias. Pode me interromper, Viviane, não tem problema não, mas é esse o lugar que eu olho e falo assim, se a universidade não começar a parar de trabalhar com essa utopia de que fazer lei vai resolver, lei, regra, normativa, não sei o que, é só fazer a normativa que já pronta, imediatamente, magicamente, automaticamente já está funcionando, e começar a trazer para as pessoas esse lugar do fazejamento. Eu sou muito do planejamento, mas a gente precisa olhar o fazer, porque o profissional está indo lá sem saber como lidar com o sujeito, a gente não tem educação emocional, nós somos analfabetos emocionais, e a gente vai na comunidade muitas vezes, tudo bem, a gente consegue ter uma postura, um autodomínio, mas a gente vai embora pé da vida, frustrado. E a maior parte dos problemas, eu falo em todo lugar que eu vou, e eu vejo isso o tempo inteiro. Me ligam às vezes, pode dar um treinamento para a equipe? Eu falo, do quê? Metodologia ou comportamental? Não, metodologia. Eu falo, qual foi a última vez que fez metodologia? Tem 6 meses. Eu falo, quantos dias durou? 15. Porque o primeiro momento em que o coleguinha ficou com raiva do outro, ele já não botou a foto na pasta certa. Porque ele está com raiva, então ele deixa para lá, deixa para depois, ou não faz, ou coloca numa pasta errada e que se dane. Então, se a gente não consegue nem olhar para a gente como profissional, se a gente não consegue, dentro do nosso cotidiano, olhar e falar assim, escuta, preciso me alfabetizar emocionalmente, eu preciso entender que a pessoa que está chegando aqui na minha frente, ela tem uma demanda, existe um recurso, existe um processo, existe uma política, e qual o meu papel aqui, a minha responsabilidade aqui, para além inclusive das minhas escolhas religiosas, das minhas escolhas políticas partidárias, das minhas escolhas, dos meus preconceitos. Qual é o meu papel aqui com esse sujeito? Para além daquilo que eu tenho que deixar da minha casa para dentro, só que a gente não consegue. E com isso a gente está misturando tudo. Então, assim, nós somos analfabetos emocionais, a gente aprende psicologia na faculdade, até hoje eu não entendi por quê. Porque eu duvido se algum de vocês entrou na sala de psicologia no dia da aula e o professor falou, nós vamos aprender a se conectar de sujeito para sujeito. A psicologia aqui é para a gente entender o comportamento e como que a gente faz uma leitura emocional nossa e como que a gente se conecta com o outro, porque qualquer projeto só dá certo quando a gente se conecta com o outro. Por que o sistema dá certo? Porque qualquer comercial aí de Coca-Cola, a pessoa sai correndo para comprar Coca-Cola. Porque conecta emocionalmente, a Coca-Cola fala que você vai encontrar a família no domingo, não sei o quê, liga no emocional. E a gente tá lá com a cartilhinha, não, porque a lei manda, a lei fala, a lei o quê? A pessoa tá ali assim, que hora que vai acabar essa fala dessa chata pra eu ir embora, que eu só quero meu benefício. Quando que a gente vai aprender? Quando que a gente vai começar a olhar para o sujeito de verdade? Essa, para mim, é o lugar que eu tenho falado, que eu trouxe no meu livro, a Viviane sabe. A única tecnologia capaz de mudar é a humana. Não tem outras. Inovações estão aí para nos ajudar, não para nos deixar mais distante uns dos outros. Eu não preciso mais fazer 500 mil planilhas. Tudo que eu coleto aqui vai direto automático, eu gero gráfico automático. E com isso eu preciso ter tempo para fazer o que eu estava fazendo hoje, aqui no sertão, lá no interior do Piauí,
comendo uma galinha que a senhorinha lá fez pra gente depois de uma reunião, de um bate-papo com 20 pessoas, num lugar que não tem nem, né, não chega ainda, nem asfalto, nem mal chega energia. Porque se a gente tem que ficar metido com fazer papel relatório, a gente não está fazendo o que precisa ser feito. Então, para mim, a gente precisa rever essa parte. Como que a gente vai aprender, como que a gente vai dialogar e como a gente vai construir uma sociedade a partir das pessoas e não a partir... As regras fazem parte, são importantes, a governança, os mecanismos estão aí para nos garantir que elas aconteçam, mas são as pessoas que cumprem ou não com seus deveres, são as pessoas que cumprem ou não com as suas responsabilidades, são as pessoas que vão ou não fazer, votar, receber, entregar, e enquanto a gente não olhar para o sujeito, nós vamos continuar patinando nessa narrativa de transformação social, de qualidade de vida, de igualdade, acho tudo muito bonito, mas na prática, será que quando eu estou indo para o meu trabalho, eu não estou pensando, puta, mais um dia eu estou indo para esse lugar? Essa semana eu chamei a atenção de uma, falei, você já percebeu que você só me fala as coisas negativas da associação? Você não consegue me falar, focar o seu olhar e me falar o que de bom está acontecendo, que oportunidade de melhoria a gente tem? Todos os dias tem alguma reclamação? É assim que a gente vai gerar transformação social? Deixo essa provocação aí para os profissionais, para vocês. Obrigada, Elisângela, espero ter respondido um pouquinho. Eu falei que ia jogar uma pimentinha, não era para jogar o tacho da pimenta do acarajé nessa aula. Bem, eu só queria fazer aqui um adendo, que uma colega colocou que você disse que, ela disse que você disse que na teoria a prática é outra coisa, mas não foi isso que você disse, muito pelo contrário, muito pelo contrário. O que a Elisamara está trazendo para a gente é que a gente precisa se revisitar enquanto ser humano, enquanto profissional, né, para que a gente consiga fazer uma leitura de realidade mais ampla, mais assertiva e, principalmente, que a gente, a partir dessa leitura, a gente consiga ter uma ação profissional que esteja aí nos interesses da comunidade, né, nos interesses daquelas pessoas que a gente entende e respeita enquanto protagonistas, né? Não é isso? Eu queria só fazer aqui esse... Não, perfeito. Na prática, a gente constrói novas teorias. Vamos ficar com isso. Exatamente. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Elisamara, eu quero lhe agradecer muito. Eu encontrei a Elisamara, eu não a conhecia. Encontrei a Elisamara no LinkedIn. Depois encontrei a Elisamara no Instagram. E aí fui me aproximando do que essa mulher estava falando, que universo era esse, né? Tive uma grata satisfação em saber que ela foi aluna da universidade, que é assistente social e que tem um caminho, assim, incrível na área. E eu falei para ela, Elisamara, pelo amor de Deus, eu quero ser sua aluna, eu preciso ser sua aluna. E ela, compre meus livros, veja as minhas aulas. Aí eu falei assim, mas você precisa fazer um curso, alguma coisa, eu preciso sentar e voltar a estudar. Então, Elisamara, muito obrigada por você estar no sertão aí do Piauí, estar com esse compromisso de estar fazendo educação, né, de estar ajudando a formar novas profissionais. A gente tem estudantes aqui, a gente tem profissionais, não só do serviço social, mas de outras áreas também. E o que você está fazendo, Elisamara, você e a Viviane, dividindo poder, porque conhecimento é poder, né? É importante que a gente não se esqueça disso.